No Espaço Cidadão, 11 horas e 42 minutos. Muito bem, minha gente. Começando aqui mais uma parte do nosso Espaço Cidadão, um momento cultural em sua derradeira participação com o nosso amigo Dr. Pedro Brasnevisto Coalhato, mas que vai ficar até o final do nosso programa aí, até o meio-dia. Estaremos juntos aqui debatendo os diversos temas. Mandar um abraço para o nosso amigo Fernando Nakashi, grande amigo Fernando Nakashi. Forte abraço para você, está na escuta aí com a gente. Bom, doutor Pedro, vamos falar um pouquinho com relação então a essa nova droga aí que tem causado um auê na sociedade mundial e que, com muito orgulho, é fruto nacional. Teve o seu estudo realizado na USP de São Carlos, correto? É sobre olha, é difícil o tema, vou falar aqui, o nome é fosfoetanolamina sintética, a suposta droga de combate ao câncer, sabe? Ou seja, já pensou, gente, se a gente conseguir aí descobrir, eu acho que vai ser do século, hein? A gente só está no ano 15 aqui do século, mas acho que vai ser a descoberta do século, a cura do câncer. Dificilmente você conhece alguém que não tem na sua família algum parente que foi ceifado pelo câncer. Meu pai, que está no céu, foi vítima dessa doença, outros familiares, amigos. É uma doença que, infelizmente, não tem como evitar. Tem, assim, modo saudável, tudo, mas ela acomete as pessoas das mais diversas raças sociais, condição financeira, ou seja, não faz distinção nenhuma. E ela realmente é uma doença macabra. Macabra, a gente precisa, sim, não medir esforços na busca pela cura desta doença. Então, vamos falar um pouquinho como que está essa questão, o que é essa droga, doutor Pedro, que está muito integrado a este assunto. Fala um pouquinho para a gente. Quem desenvolveu? Já tem a patente? Já existe o medicamento? Fala para a gente. Eduardo, esse provavelmente é o tema mais polêmico na área do direito à saúde na atualidade. Essa droga, a fosfoetalonamina sintética, ela foi desenvolvida na USP de São Carlos na década de 90, ou seja, há mais de 20 anos, por pesquisadores químicos. Mais de 20 anos. Na década de 90. Tem 2 décadas que o remédio já está lá desenvolvido. O remédio foi desenvolvido por químicos e médicos da USP de São Carlos. Inicialmente fizeram pesquisas com camundongos, com animais. Num segundo momento, desenvolveram algumas teses de mestrado e doutorado, apontando indícios de que essa droga teria uma eficácia no combate ao câncer, sim. Entretanto, em todos esses anos, nunca foi realizado um estudo clínico nos padrões exigidos pela medicina brasileira e mundial. Tá? Em todos esses anos, a droga ficou restrita a estudos e testes na USP de São Carlos, que inclusive os testes se estenderam às pessoas. Num determinado momento, os pesquisadores estenderam esses testes a um grupo de 800 pessoas que fizeram parte de um programa de pesquisa que utilizaram a substância com aparentes evidências de uma eficácia em relação à doença. Mas, repito, sem um exame, sem um teste clínico nos padrões que a medicina exige. Mas assim, o porquê então que voltou em pauta? Eu não sabia que era da década de 90 isso daí. Eu achei que era coisa agora, descobriram agora. Então, o porquê que agora, que realmente este ano, está muito em pauta isso daí, como se tivesse sido descoberta ontem. Como que chama? Fosfoetanolonamina. Acho que se o cara chegar na Anvisa e falar 10 vezes sem gaguejar, ele tem direito a receber a droga. Que é muito difícil o nome. Né? Por que só agora, Pedro? O que mudou? Né? Chegou. O que aconteceu? Bom, aconteceu que
A droga foi distribuída experimentalmente para pacientes de câncer até 2014. Foram 2 décadas de distribuição dessa droga. Em 2014, uma portaria do Instituto de Química da USP de São Carlos determinou que substâncias experimentais, mesmo as experimentais, deveriam ter registro na Anvisa. E, como a fosfoetalonamina não tem esse registro na Anvisa, ela não pôde mais ser distribuída nem experimentalmente. Entendi. Tá? A partir desse momento, a distribuição foi cancelada, foi suspensa, e a partir de 2014 as pessoas passaram a recorrer ao Poder Judiciário para terem direito ao acesso a essa droga. E aí que toda a discussão se iniciou. Se o Judiciário daria o direito a essas pessoas de terem acesso à droga, mesmo sendo uma droga experimental, sem uma comprovação científica de sua eficácia, e não só da sua eficácia, hein? Estamos falando aqui de seus efeitos colaterais. Isso também é muito importante. Ou se o Judiciário poderia optar por suspender realmente a utilização dessa droga enquanto os estudos fossem realizados. Agora, mas para ter tido todo esse auê em volta disso daí, é porque as pessoas que, de modo experimental, tiveram a droga no seu dia a dia, tiveram resultados positivos. É isso? Correto. Há relatos destas pessoas de que a droga surtiu efeitos positivos para pacientes que estavam submetidos ao tratamento de câncer. Entretanto, esses relatos são muito subjetivos, não há ainda uma demonstração. Só para você ter uma ideia, Eduardo, quais as etapas para o desenvolvimento de um novo medicamento? O desenvolvimento de um novo medicamento ele pode levar até 5 anos para ser concluído, tá? As etapas iniciais, você testa um novo medicamento, uma nova droga em células, para avaliar o potencial terapêutico dessa nova droga. Em seguida, você vai testar em animais, num grupo de animais, uma quantidade de animais pré-determinada por revistas clínicas de medicina. Depois você passa para a fase com seres humanos, primeiro com seres humanos saudáveis, sim, depois seres humanos doentes, seres humanos acometidos pela enfermidade, e por último num grande número de seres humanos acometidos pela enfermidade, tudo isso com prazos e etapas obrigatoriamente a serem feitas. Isso não foi feito até agora com essa droga. Mas 20 anos depois eles não conseguiram fazer? Houve uma desavença entre os pesquisadores que desenvolveram a droga e a Anvisa e laboratórios, e em 20 anos eles não conseguiram chegar num acordo para o desenvolvimento do estudo clínico, o que felizmente a boa notícia é que agora o Ministério da Saúde, instituição federal, assumiu essa responsabilidade finalmente de realizar os estudos clínicos dessa droga. Mas isso vai demorar um bom tempo ainda, então, né, Pedro? Isso foi aprovado agora no final de outubro. O Ministério da Saúde tem 60 dias para apresentar o plano do desenvolvimento do estudo, mas, como eu disse, esse estudo pode levar de 2 a 5 anos para chegar a uma conclusão. Lembrando que essa conclusão pode ser negativa, pode ser desfavorável ao reconhecimento da fosfoetalonamina como um medicamento. Perfeito, perfeito. Mas então, resumindo, o que falta para a Anvisa fazer a autorização desse medicamento, regulamentar ele, são esses procedimentos para que se termine todo esse experimento com pessoas que possuam a patologia, com pessoas saudáveis, todo esse trâmite burocrático de experimentos que ainda não foi feito. Exatamente. E a grande pergunta é, o que fazer neste período, no tempo em que esse estudo está sendo desenvolvido? A droga pode ser distribuída, não pode ser distribuída, existe tem que ser... um desespero enorme que envolve a questão do câncer, né? Se a pessoa falar, olha, se você engolir agulha, você vai se curar do câncer, a pessoa engole. Você tem razão. É muito complicado. Só quem já teve alguém em casa com essa doença sabe o quanto é triste. Então, assim, o que tiver ao alcance, a pessoa vai fazer. E esse é o grande desafio do poder judiciário. Ele tem a difícil missão de determinar ou não a distribuição dessa droga, enquanto ela ainda não tem a sua eficácia comprovada pela Anvisa. Eu acho que o grande problema nisso tudo, Pedro, é que houve a distribuição mesmo a critério experimental. Então, mas foi autorizada a distribuição desse medicamento
para pessoas a esmo, da sociedade civil de um modo geral. E aí, de repente, se paralisa isso daí para que seja feito de maneira restrita, laboratorial, para que se faça o estudo mais abrangente. Então, aí acho que entrou um conflito muito grande, porque, tipo um direito adquirido, né? A pessoa ela tinha o direito a ter essa droga, buscar essa droga, mesmo que judicialmente, e agora nem judicialmente pode. Então, a posição jurídica hoje, que você considera mais plausível, é paralisar um pedido de buscar esse remédio. Assim que a droga foi proibida em 2014, o Poder Judiciário emitiu uma série de liminares para essas pessoas que já estavam se utilizando da droga, para que elas pudessem continuar utilizando a fosfoetalonamina. Numa segunda análise, numa segunda avaliação, o Poder Judiciário entendeu por bem suspender temporariamente a distribuição dessa droga, pelo fato de não haver ainda estudos demonstrando principalmente as contraindicações, os efeitos colaterais que elas podem causar. Isso é uma questão que envolve inúmeros lados. A gente está falando aqui do lado dos pacientes, do lado dos familiares, a gente está falando aqui do Poder Judiciário, estamos falando aqui da medicina, dos médicos, dos laboratórios. Então, uma grande quantidade de pessoas e de partes envolvidas aqui. Já tivemos audiências públicas em Brasília para discutir essa questão. Existe um projeto de medida provisória para legalizar a distribuição dessa droga, pelo menos nesse tempo, enquanto o estudo é desenvolvido. Então, são várias frentes sendo desenvolvidas e debatidas ao mesmo tempo. No momento do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça de São Paulo, nós temos a suspensão das liminares, o que ocorreu na semana passada, a suspensão de todas as liminares que anteriormente determinavam a distribuição da droga, foram todas elas suspensas preventivamente pelo Poder Judiciário, pelo TJ de São Paulo. Perfeito, perfeito. Agora, essa droga, Pedro, você sabe como que acontece a manipulação dela? Já existe uma fórmula conhecida para que as pessoas tentam, por exemplo, ir numa farmácia de manipulação e pedir para que esses componentes sejam manipulados. Existe isso? Eduardo, isso na verdade não pode ser feito. Essa droga ela tem uma fórmula, ela tem uma patente registrada, mas ela não pode ser manipulada individualmente, de uma forma caseira. Isso já aconteceu mais precisamente com um paciente de Pomerode, Santa Catarina. Ele, no desespero do tratamento de sua mãe, da enfermidade de sua mãe, ele resolveu manipular essa droga em casa, manipulou, conseguiu fazer, deu para sua mãe, para o tratamento dela. Entretanto, ele continuou fazendo isso mesmo após o tratamento da sua mãe ter sido concluído. Ele continuou e passou a distribuir a droga ilegalmente na cidade de Pomerode, Santa Catarina. Ele passou a vender? Não, ele distribuía gratuitamente. Mas, infelizmente, isso caracteriza crime de falsificação de medicamento. E ele hoje está respondendo a um processo crime, mesmo com a boa intenção. Mesmo com a intenção... E se ele tivesse parado na questão da mãe dele? Porque você pode, hoje em dia, a farmácia de manipulação, até a nossa amiga Alice Januário, da Fitofarma, que esteve aqui no programa, ela falou que ela tem condição de manipular qualquer medicamento. A pessoa chega lá e até de uma maneira mais positiva, porque hoje, por exemplo, é uma coisa estranha, porque você vai no médico, o médico fala, olha, você tem que tomar 16 cápsulas deste comprimido. Aí você vai comprar, a caixa tem 24. Ou seja, você compra um medicamento, sendo que você vai tomar 16 comprimidos, o que você faz com os outros 8? Né? E aí? Vai jogar fora. Né? E a manipulação, ela tem a capacidade de manipular aquilo que você precisa. Então, não pode. Não pode porque não é um medicamento ainda. Não é reconhecido como medicamento. Se fosse, poderia também ser manipulado. Se fosse um medicamento aprovado pela Anvisa, reconhecido, supostamente, teoricamente, sim, poderia ser manipulado. Tá? Um outro ponto importante. Se essa droga for aprovada, for reconhecida como medicamento, isso vai ser realmente uma mudança muito grande na sociedade, na história da medicina. Por quê? Pelo preço, tá? Pelo preço que ela tem para o seu desenvolvimento. A gente está falando aqui em menos de R$1 por cápsula, por comprimido. Você comparar isso, a patente, o laboratório, provavelmente vai encarecer. Mesmo assim, se a gente comparar com os tratamentos atuais do câncer,
da neoplasia, a gente está falando aí em quimioterapia, radioterapia, são tratamentos muito caros, com valor elevado. Então, se aprovada essa droga no futuro, ela pode fazer uma revolução no tratamento do câncer. Lembrando, novamente, que é importante enfatizar, não é recomendado hoje, as liminares estão suspensas e as pessoas devem continuar realizando os tratamentos convencionais, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, de acordo com a recomendação médica para o tratamento da neoplasia, do câncer. Perfeito. Bom, doutor Pedro, infelizmente acabou a nossa entrevista de hoje. Não poderia deixar de lembrar, porque eu já estava esquecendo, dos nossos queridos amigos do Red Legend, do nosso timinho de futebol da nossa faculdade, que foi ali invicto por muitos anos, a gente só perdia. Tá. E aí agora a gente está invicto por muitos anos também, porque a gente jogou uma vez nos últimos 10 anos, ganhamos, e desde então a gente não perde. Melhor nunca mais jogar. Eu também acho, né? Também acho. Bom, doutor Pedro, além de o espaço aberto para você dar o seu recado agora para quem você quiser, mandar aquele abraço, eu acho importante, se você puder deixar algum contato para os nossos ouvintes esclarecerem alguma dúvida que eles possam ter, por favor, o espaço é seu. Obrigado, Eduardo. Eu vou mandar um grande abraço para o pessoal da Associação Campinas Parkinson, especialmente para o Omar Abel Rodrigues, um grande amigo e grande batalhador pelos direitos dos pacientes e das pessoas. E mandar um beijo muito carinhoso para minha esposa que está me ouvindo, que está nessa batalha comigo desde sempre. Maravilha. E quem quiser tirar alguma dúvida com o Dr. Pedro, como é que faz? O meu telefone de contato do escritório é o DDD 19 Campinas 3381-8132, 3381-8132, e a homepage do escritório coagliatoadvogados.com.br, www.coagliatoadvogados.com.br. Muito bem, esse foi o Dr. Pedro Barasnevicius Qualiato. Eu fico com a pureza da resposta da... Está acabando mais um programa. Agradeço, como sempre, o nosso amigo Rogério Marques na operação da mesa de hoje. E agradeço a Deus. Muito obrigado. Agradeço também ao nosso diretor Felipe Zangari, que nos permite, com muita liberdade, tocar em qualquer assunto aqui no nosso Espaço Cidadão. Por fim, peço a Deus que olhe nossos governantes, abra os olhos deles, por favor, para que eles possam dar um pouco de si antes de pensar em si. Meu querido ouvinte, ajude também a cuidar de nossas famílias. No próximo domingo, se Deus quiser, estarei aqui com vocês de novo ao vivo. Lembre-se, o Espaço Cidadão não se restringe apenas a um programa de rádio. É um projeto da defesa do bem, do nosso povo e da nossa nação. Tenha um ótimo domingo. Eu sou Eduardo Nasser e este Espaço...